Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Quem vos fala é a pastora Vanderlei. Estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Uma palavra para nós estarmos meditando nesta tarde e que o Espírito Santo de Deus esteja envolvendo o seu coração, a sua mente neste momento e que você seja alimentado, que você seja aí alcançado pela graça do Senhor, mediante a palavra de Deus, palavra que é viva e eficaz, uma palavra que vem de encontro ao nosso coração nessa tarde, uma palavra para nos edificar, uma palavra para confortar, para confrontar. A palavra de Deus, ela é isso, né? Ela é uma palavra que ela tem o seu propósito. E o propósito de Deus para mim e para você nessa tarde é que nós venhamos estar amparados pela palavra de Deus. Amém? Eu te convido a abrir comigo a palavra de Deus no livro de Jeremias 23. Amém? Você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, tá? Para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e que, sendo inscrito, deixando o seu like, você estará recebendo as notificações quando eu postar os meus vídeos aqui. Amém? Que seja tudo para a honra, louvor e glória do nome do nosso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu cumprimento a todos e que assim o Espírito Santo de Deus possa ter liberdade neste momento sobre a minha vida, sobre a tua vida e que assim seja feita a vontade do Senhor. Amém? A palavra está em Jeremias 23, no verso 1 até o verso 4 apenas. Nós estaremos falando acerca dos pastores, né? Aqui vamos falar um pouquinho sobre o ai de Deus, né? Quando a Bíblia menciona o ai, você pode saber que a coisa não vai ficar fácil, né? Quando é mencionado na Bíblia a palavra o ai de Deus, ele dói, né? E vamos falar de algo, um assunto de grande responsabilidade, de imensa responsabilidade, para mim que sou pastora, que lidero, e para você que vai ouvir esse vídeo, que já está liderando, já está pastoreando, ou que você já tem chamado e que está aí aguardando o momento para começar, né, nessa caminhada, que é bom, né, mas que requer de nós também muito compromisso, muita responsabilidade, né, uma vida de santidade, uma vida relevante, né, uma vida que condiz com aquilo que nós pregamos. Amém? Jeremias 23, no verso 1, a palavra de Deus vem nos dizer: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes e não as visitastes. Aleluias. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas e de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão, diz o Senhor. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nem uma delas faltará, diz o Senhor. Pai, aqui é a tua palavra. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, me usa como canal de bênção para esta palavra, para a tua obra, neste momento, ó Pai. Que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja exaltado. Ó Pai, no nome de Jesus, meu Pai, fala ao meu coração aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, para a vida da igreja, para a vida daqueles que vão ouvir e assistir esse vídeo, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, aqui essa palavra não é muito pregada, porque ela mexe logo na base principal aqui na terra. A base do ministério do chamado é Cristo, mas sabemos que Deus levanta homens, levanta mulheres, né, para dar prosseguimento a essa obra, essa grande obra, né. Nós vemos aqui
Deus aqui está entristecido com os pastores de Judá, né? Deus aqui está irado. Deus não está satisfeito com a maneira que tem sido guiado as ovelhas, esse povo de Judá. O texto vem nos falar, né, dos pastores, que não era apenas Zedequias e os 3 reis ímpios de Judá. Não era só esses 3, mas tinha mais pessoas que estavam fazendo aquilo que não era a vontade de Deus. Estava guiando, mas não era no propósito de Deus. Guiando conforme a sua vontade, conforme os seus desejos. Levando esse povo a fazer aquilo que não era a vontade de Deus. Então, esse texto vem nos falar acerca desse povo, desses pastores, dessas lideranças, que não estavam fazendo aquilo que agradava aos olhos de Deus. Aquilo que não fazia a vontade do Senhor. Aquilo que não era a vontade de Deus para aquele povo. E o versículo 2, ele diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo, vós que dispersastes as minhas ovelhas. E às vezes essa palavra, ela soa de uma maneira, e nós podemos dizer, pode um pastor dispersar a ovelha? Pode. Não deveria, mas pode acontecer sim. Tem muitos pastores dispersando ovelhas. Não é uma vez ou duas, é muitas vezes que eu já encontrei pessoas e o Espírito Santo testifica que aquela pessoa é conhecedora da palavra e de repente você se aproxima para ter uma conversa com essa pessoa e essa pessoa de primeira mão ela já te fala, olha, eu era de tal igreja, de tal ministério, mas o pastor fez isso, isso e isso e eu acabei me desviando. Não, irmãos, não dando ênfase a que alguém desvie por causa do homem, por causa da liderança. Porque isso não é correto, a gente se afastar da presença de Deus por causa do homem. Afasta do homem, não afasta de Deus. O meu conselho prático é até esse. Pede a direção de Deus. E aquilo que o homem pregar, irmão, no decorrer da nossa caminhada, nós precisamos aprender. Às vezes que nem tudo que você ouve de um pregador, de um pastor, nem tudo é de bom proveito. Mas eu costumo dizer, olha, pega o que é bom, aproveita, alimenta o que não presta, você lança fora. Mas sabemos que há atitudes de pastores, de lideranças, que realmente faz com que as ovelhas sejam dispersas, né? Lógico que há todo tipo de ovelha, né? A ovelha que não pode ser corrigida, a ovelha que não pode ser repreendida, né? E a liderança também, que tem colaborado para que essas ovelhas sejam dispersas, né? Nós vemos com mudança de liderança, mudança de pastores, em certas denominações, cada um traz uma maneira de fazer a obra. E nós não temos outro modelo de fazer a obra de Deus se não for pela palavra de Deus. Então, às vezes, a gente vê isso nas igrejas, nas denominações. Cada pastor quer fazer a obra de um jeito. Cada um quer aplicar a palavra de Deus de uma maneira. E por isso há muitas igrejas, essa divergência de várias igrejas. Mas, se formos olhar no contexto bíblico, aquilo que a palavra de Deus quer para cada um de nós, que é salvação, é vida eterna, a palavra de Deus ela deveria ser pregada com um único objetivo: ganhar almas, salvar almas a Cristo. Amém? Levar almas para Cristo. É povoar o reino dos céus. Mas infelizmente, às vezes por opiniões diferentes, não é pregado o evangelho da verdade. E às vezes a gente tem deparado com essas situações. Pastores negligenciando a palavra de Deus. Pastores que não pregam o verdadeiro evangelho. Pastores que não têm tido misericórdia da igreja. Que têm deixado de denunciar o pecado. Têm deixado de pregar a palavra que confronta com o pecado da igreja. Têm deixado a igreja viver uma vida de pecado. Viver uma vida de promiscuidade. Viver uma vida que não tem agradado a Deus. Que tem dado mau testemunho. E que tem atrapalhado muitas almas de ser convertidas. Então esse pastor ele vai ter conta com Deus. Tá? Ai desses pastores que não alimentam a ovelha da maneira que tem que ser alimentada na palavra, para que ela chegue lá fora e ela venha enfrentar o inimigo sem temer.
ela venha pregar a palavra da verdade. Ele diz, João 8,32, ele é o caminho e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Irmãos, a verdade é a palavra de Deus. A verdade é a palavra de Deus. E não julgo de um pastor, de uma liderança. Não estou falando de doutrina, eu estou falando da palavra de Deus. É a palavra de Deus que te transforma, é a palavra de Deus que te liberta. É a palavra de Deus que te capacita, é ela que te levanta. É ela que nos dá condição de prosseguir a cada dia. Então, é necessário que eu, como liderança, você que é liderado, você que é líder, que vai assistir esse vídeo, venha entender o compromisso, a responsabilidade de uma liderança. E entendemos também, quando se fala de liderança, que liderança, irmãos, pastor não é levantado da noite por dia. O que a gente tem visto é pessoas levantadas fora da vontade de Deus, fora do tempo de Deus, fora do propósito de Deus, do tempo de Deus. E essas pessoas correm um sério risco de se desviarem. Por quê? As suas lideranças não têm tido compromisso com a palavra de Deus em preparar essas pessoas. A palavra de Deus fala, ide pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Irmãos, mas é necessário uma preparação. Ninguém pega um soldado e coloca ele numa guerra sem preparação. E tem pastores, tem lideranças que não têm preparado pessoas para liderar a igreja. E estão levantando para liderar quando estão precisando de ser liderados. Esses pastores vão se ver com Deus. Amém? Então o texto aqui fala que Deus fala, o ai dele aos pastores, que destrói e dispersa as ovelhas. Porque coloca sobre essas ovelhas uma responsabilidade, incumbência de algo que eles não estão preparados para fazer. Né? Nós sabemos que até para visitar uma pessoa, para fazer uma obra, para visitar, para você levar a palavra de Deus, você tem que ter preparação, meu irmão. Você precisa se preparar. Você precisa ter uma vida de jejum, de oração, uma vida consagrada ao Senhor. Não sai de qualquer maneira, ninguém sai de qualquer maneira para fazer a obra. E essa responsabilidade é da liderança, de preparar essa pessoa para que no tempo certo ela venha ser colocada na obra. E nós vemos então essa negligência dos pastores, de lideranças, que quer colocar alguém à frente de uma obra para segurar ela na igreja, irmão. Quer colocar um cargo, ou às vezes a pessoa que está sendo liderada quer um cargo mais à frente, mais acima, para ser visto, para ser observado, para ser valorizado. E nós precisamos ser levantados no tempo de Deus, irmão. Quando nós levantamos no tempo de Deus, o Senhor nos honra. Ele nos honra. Cuidado quando alguém quiser te levantar fora do tempo de Deus. Aleluias. Cuidado de colocar para liderar fora do tempo e do propósito de Deus. Cuidado. Pode estar te matando, pode estar iniciando um processo de morte espiritual na sua vida. Porque às vezes a decepção vai ser tão grande, porque você não está preparado para decepcionar. E nós entramos na obra, irmãos, e nós somos decepcionados. Nós somos caluniados, somos perseguidos, injuriados. Tá? Sofremos ingratidão. E às vezes a pessoa tem sido levantada ou está se levantando sem nenhuma preparação. Deixa Deus te preparar. Amém? Deixa Deus te preparar. E o texto vem nos dizer, o próprio Deus disse, eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde tiver afugentado e as farei voltar aos seus apriscos e frutificarão e se multiplicarão. Porque Deus não quer que nenhuma alma se perca, mas que todas cheguem ao pleno arrependimento, reconhecimento do seu pecado. E venha ter uma vida constante diante de Deus. Então essa palavra, ela traz aqui um alerta sobre a liderança. Se a sua liderança não tem te confrontado no seu pecado, se ela não tem te colocado entristecido com a palavra, não com palavras indiretas, mas através da palavra de Deus, essa liderança não está sendo liderada por Deus.
Porque a liderança que é liderada por Deus, ela prega a palavra do Evangelho, a palavra que confronta com o pecado. Ela não aceita, a palavra de Deus não aceita erros. Amém? Tem um corinho que fala, onde Jesus está, alguma coisa acontece. Aonde a palavra de Deus é aplicada, algo precisa acontecer na nossa vida. Tem que haver uma transformação. Se você não tem passado por uma transformação, é porque a palavra de Deus não tem te alcançado. E se ela não tem te alcançado, é hora de você rever os seus conceitos. A palavra não está sendo pregada, ou você que não tem recebido a palavra de Deus no seu coração. Porque é uma obrigação, é um dever de toda liderança, de todo pastor, de toda pastora. Até quando fala pastor, irmão, não define sexo, é homem e mulher. Apesar de ter uma meia dúzia de dizer que ministério pastoral para mulher não existe, quando a Bíblia fala de pastores, não está ali. A Bíblia não fala de homem, de sexo masculino ou feminino. Quero deixar bem claro aqui. Porque no início do meu ministério, se eu fosse olhar esses cabecinhas aí, eu não estava pregando o Evangelho hoje. Mas eu não fui chamada por homem, eu fui chamada pelo Senhor. Amém? E aquilo que Deus fez na minha vida e aquilo que Deus está fazendo, o homem não tem poder de tirar, de desfazer. Então, a palavra de Deus diz no verso 4, e eu levantarei sobre elas pastores. Olha, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Todo tempo, irmãos, eu não me canso de dizer que Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, Deus é lindo, Deus é misericordioso. O amor de Deus excede a todo entendimento humano. Porque Deus tem um zelo para conosco. Deus tem um zelo comigo, com você. Aí ele levanta, ele diz, eu vou levantar pastores. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Que as apacenta e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Se você tem se encontrado uma ovelha sem pastor, saiba que Deus vai levantar pastor. Vai levantar um homem, mulher de Deus para cuidar de você. Amém? Porque nós precisamos. Nós pastores, nós somos liderados pelo Espírito Santo de Deus, pelo próprio Deus. Mas você que é liderado, você precisa de uma liderança espiritual aqui na terra. Amém? Fica com essa palavra nessa tarde, que Deus possa te abençoar. Eu vou estar orando e encerrando. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Pai, no nome de Jesus. Guarda cada vida, guarda cada alma. Guarda o coração dessa pessoa que vai assistir essa mensagem. Pai, no nome de Jesus, que a palavra do Senhor venha fluir no mais íntimo da alma de cada uma, Pai. Em nome de Jesus eu oro, eu abençoo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor.